Qual o melhor lugar para você ouvir a voz de Deus? Você já pensou? Será que existe um lugar que eu possa ouvir nitidamente a voz de Deus? E sobre isso nós vamos falar. Na verdade, nós vamos exibir um vídeo que vai provar para você que há um lugar onde você e eu podemos ouvir a Deus nitidamente, claramente, a falar conosco, a nos orientar. Mas é um lugar que a maioria das pessoas, eu não posso falar. Eu quero que você entre em contato agora com os obreiros e colaboradores e evangelistas da sua igreja aí, do bairro, da região, do bloco, do seu estado, do seu país, para tomar conhecimento do quinto sinal de que a pessoa está perdendo a salvação. Já falamos sobre 4 sinais dos 10 sinais que provam, caracterizam que esta pessoa está perdendo a salvação. Ele conhece a verdade. Às vezes é um obreiro, é um pastor, é um colaborador, é um evangelista, é uma esposa de pastor, mas todos nós corremos o risco de cometer um desses 10 erros. E já falamos sobre 4 e hoje vamos falar sobre o 5º. Aqui em estúdios está o Bispo Mauser conosco. Bispo Mauser, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Obrigado, Bispo. Estamos aqui para a gente falar das coisas de Deus, o que chama a atenção para nós, servos de Deus, e com muito prazer estamos aqui no programa. O Bispo Mauser já está na Igreja Universal há quantos anos? Bispo na igreja, 37 anos. 37 anos. 37 anos. E no ministério? Vou completar 36 em junho. Parabéns. Casada há quantos anos? 33 anos. 33 anos 33 de anos, jornada. Já passou em quais estados do Brasil? Rapidamente. Passamos em Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Ceará. E fora do Brasil? Estados Unidos, vários estados passamos lá, e também México. O último foi México. Voltou ao Brasil depois de quantos anos, né? Mais ou menos. 17 anos. 17 anos. Eu te passei. Eu fui 26. Sim. Então, o Bispo Mauser está aqui, vocês acompanharam algumas imagens aí dele, nesse trabalho evangelístico no Brasil e no mundo. O Bispo está há 37 anos da igreja, ele vai estar respondendo as perguntas enviadas ao programa Obreiros em Foco através do número 953392828, 0 operadora 11. Eu peço que você, telespectador, internauta, ouvinte, a este número de WhatsApp, não ligue. Envie a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto, ou grave um vídeo fazendo uma pergunta e nós iremos respondê-la aqui dentro da disponibilidade de tempo. 953392828, 0 operadora 11 é o número aqui do WhatsApp do programa Obreiros em Foco. Eu tenho na central de atendimento o Bispo Santana, do Grupo Caleb. Bispo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Obreiros em Foco, tudo bem? Tudo bem, Bispo Júlio e todos que estão assistindo essa programação, um prazer estar aqui. Santana, conta pra gente, Bispo, qual foi o último evento, mesmo em meio à pandemia, com o Grupo Caleb, que tem amparado aos idosos em meio a esta pandemia, que é o grupo de maior risco e que tem sido vulnerável. Já era vulnerável e nesta pandemia se tornou ainda mais vulnerável. Exatamente. E nós temos feito atualmente o trabalho de visitas, né, à residência das pessoas que precisam de auxílio, que precisam de ajuda. Além do trabalho social que nós fazemos, tem esse trabalho tanto para dar o apoio espiritual como o apoio social. Muito bem. Está aí então as imagens, vocês podem acompanhar de alguns eventos realizados pelo Grupo Caleb. O Bispo Santana é responsável por esse grupo desde o Templo de Salomão para o Brasil e para o mundo. E os eventos seguem, o Bispo Santana? Sim, hoje nós estamos com o evento um pouco controlado, né, por algumas questões, mas o trabalho continua, não para. Muito bem. Assistência aos idosos é permanente, 24 horas? Permanente. Assim que nós descobrimos que tem uma pessoa necessitada, de imediato nós vamos até ela para dar o apoio físico e também o apoio espiritual. O telespectador, o ouvinte, o internauta que nos assiste agora, que tem um idoso, tomou conhecimento que é um idoso abandonado, depressivo,
um idoso que literalmente, em meio a esta pandemia, está passando dificuldade, qual o meio de comunicação? Então, essa pessoa pode, através aqui mesmo do CDA, que tem toda uma estrutura e chega até nós constantemente, todas as pessoas de 60 anos para cima, e nós, imediatamente, nós damos o apoio, nós localizamos a pessoa em qualquer lugar do Brasil e chega à pessoa o apoio que ela precisa. A produção exibiu aí um WhatsApp do Grupo Caleb. Pode voltar, por favor, a exibi-lo? 995 71 99 20. Correto, bispo? Correto. 0 operadora 11. 9 Correto. 9571 9920. 0 operadora 11. Esse número é o WhatsApp do Grupo Caleb. E se você tem conhecimento de algum idoso aí na vizinhança ou de um conhecido seu passando por dificuldade, depressão, falta do básico, ou agressivo, ou literalmente abandonado por tudo e por todos, ele será acolhido pelo Grupo Caleb. Bispo Santana, você está na central aí para receber as ligações dos afastados, para que você possa enviar o resgate a esse estado, a esta cidade, esteja esta pessoa onde estiver, para que ainda neste sábado ele possa estar conosco aqui no Templo de Salomão, ou participando da reunião que vai ser transmitida do Alta Ajuda, uma reunião para as mulheres, mas que será transmitida desde o Templo de Salomão para todo o Brasil, neste sábado às 18 horas. O número é o 3573-3535, 0 operadora 11. Apenas refrescando a sua memória, quantos anos o Bispo Santana está na Igreja Universal? Então, nós estamos na Igreja Universal há 40 anos. Há 40 anos. E no ministério há quantos anos? Há 38 anos. Há 38 anos. Casado? Há 35 Há anos. 35 anos. Está aí, então, algumas imagens do Bispo Santana, sua esposa. Muito bem. Ele que está aí na central para receber a sua ligação e enviar o resgate ao seu encontro. O Bispo Mouse e o Bispo Santana suspeita que lugar é esse, o melhor lugar para a gente ouvir a voz de Deus? Olha, bispo, tem algumas coisas aqui na minha cabeça. Tem. Bispo Santana, tem alguma coisa aí em mente? Estou aqui meditando, analisando. Então vamos aqui. assistir os três agora, porque esse lugar, a gente conhece muito bem este lugar. Inclusive, Bem, eu não vou falar. Vamos assistir, é melhor. Essa é a criação divina. Com suas montanhas e vales, seus mares imponentes e ilhas exuberantes. Diante de tantos lugares magníficos que qualquer um desejaria estar, Deus escolheu um outro lugar para preparar os seus servos: o deserto. Região árida de terra seca e inabitável, com perigos iminentes e de temperaturas extremas. Sim, é neste lugar que Deus nos prepara para sermos mais fortes. Abraão, Moisés, os filhos de Israel e o próprio Senhor Jesus tiveram que passar por ele. O deserto é a universidade do Espírito Santo. Nele não há comida, nem água ou sombra, mas foi no deserto que o povo de Israel aprendeu que seu sustento vinha do Altíssimo. Moisés viu mais de Deus no deserto do que no palácio de Faraó. Nem mesmo o Filho de Deus pôde fugir dele, mas foi ali durante 40 dias que se preparou para a sua missão aqui na terra. Seja o deserto físico ou espiritual, quando somos levados pelo Espírito Santo a Ele, certamente Deus quer falar algo conosco, pois às vezes o barulho da cidade e as muitas distrações nos impedem de ouvir a sua voz, e é necessário o silêncio ensurdecedor do deserto para nos atentarmos àquilo que deseja mostrar. Não são as teorias e estudos que te ensinarão a ser forte, é na prática. É no calor da batalha que somos formados. A maioria dos cristãos deseja apenas ser conduzido às águas tranquilas. Mas você precisa saber que as lutas são permitidas por Deus, para que haja amadurecimento espiritual e desenvolvimento da fé. É no deserto que somos preparados para situações maiores e melhores. Nele também descobrimos realmente quem somos. No início não entendemos o porquê de tudo,
mas depois percebemos o quanto ele foi essencial no nosso desenvolvimento. Por incrível que pareça, nossas maiores experiências com Deus são neste lugar, pois ali aprendemos a depender unicamente dele. Mas lembre-se, no final do deserto havia a terra prometida, que passados os 40 dias de Jesus neste lugar, os anjos vieram e o serviram. Se você, neste momento, está atravessando um deserto, se agarre à palavra de Deus, pois ele vai passar e no final de tudo isso você estará preparado para as coisas grandes que Deus reservou para aqueles que o amam. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Pois sim, meu amigo, você que está enfrentando um deserto, você que diz, bispo, eu não estou enfrentando um deserto, mas eu quero ouvir a voz de Deus. Então esteja preparado para os desertos, porque eles virão. Você não precisa pedir, ó Deus, me envia para o deserto. Eles surgirão em meio às escolhas, decisões e situações que você vai enfrentar, seja na fé, no ambiente familiar, profissional. Somos tentados, provados, mas não para sermos reprovados, e sim aprovados. Apenas a título de informação. A palavra ouvir, o verbo ouvir em hebraico, tem a origem da palavra deserto. É a mesma palavra. Então, não esqueça, para a gente ouvir, nós temos que ir para o deserto. Foi por isso que Deus levou o povo ao deserto. E a todos os seus servos, ele permitiu que eles fossem ou passassem pelo deserto, para que eles aprendessem a ouvir a voz de Deus. É no deserto, quando você é desprezado, ignorado, injustiçado, humilhado, odiado, perseguido, que você então tem capacidade para ouvir com clareza a voz de Deus e reconhecer o seu real estado e saber aonde você está e aonde Deus quer que você esteja, o que você está fazendo e o que Deus quer que você faça, quem você tem sido e quem Deus quer que você seja. Um filho, é isso aí, aprovado. Mas começa na decisão a que voz vamos ouvir, a que voz vamos obedecer. Não esqueça, o significado da palavra ouvir no hebraico tem a mesma origem da palavra deserto. É no deserto que a gente ouve a voz de Deus. Vamos à primeira pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco. E você que está afastado e precisa desabafar, você quer que o resgate chegue a você, você pode ligar para a central de atendimento, porque o Bispo Santana está aí com a equipe de auxiliares, de levitas e esposas aqui do templo à sua inteira disposição através do número 35 73 35 35 0 operadora 11. Repita, 3573 3535. Vamos então à primeira pergunta. Olá, bispo, sou a Maria José, aqui da Catedral de Brasília, e eu tenho uma dúvida. Bispo, as pessoas que têm problemas mentais, elas serão salvas, já que elas não têm entendimento entre o bem e o mal? Olha, eu acredito que o mesmo critério que Deus usa na salvação das crianças é o critério que Deus usa para salvar as pessoas que não têm condições de decidir o que elas querem da sua vida, Bispo Júlio. Eu concordo plenamente, Bispo Mauser, uma vez que elas não têm absolutamente nenhuma noção, né, do que está acontecendo. Elas são como crianças, né? As pessoas que têm problemas mentais, distúrbios mentais. E cabe a gente orar por elas e considerá-las. Inclusive, nós temos aqui um espaço no Templo de Salomão, em muitas catedrais, onde especialistas, obreiros, dão atenção a essas crianças, a esses adultos crianças, né, especiais. Levitas e obreiros que passam por treinamento
e eles são pessoas que podem cuidar, eles têm toda a condição de cuidar dessas pessoas especiais. Várias vezes eu venho aqui na sala, essa sala de apoio a essas crianças, e eu vejo o cuidado, o carinho, a dedicação, como eles cuidam dessas pessoas. E muitas delas, interessante, já acompanhei alguns casos, Bispo Oswald, muitas delas começam a assimilar, né, a importância, né, dos valores espirituais de Deus, da fé, da família, e isso é muito gratificante. Sim, nós cremos que eles serão salvos. Bem, eu recebi aqui um WhatsApp enviado ao WhatsApp do programa Obreiros em Foco, é da Stephanie aqui de São Paulo. Ela está dizendo assim: Bispo Júlio, eu sou de São Paulo, sofro com depressão e ansiedade. Desde quando mudei para uma residência nova, há quase 2 anos, a minha vida andou para trás. Deixei de frequentar as reuniões e a minha fé foi abalada. Venho tendo visões de vultos, audições de vozes, visões de pessoas que já faleceram. Eu me sinto acompanhado o tempo todo, mesmo estando sozinha. A casa onde moro é de uma família em um lugar extremamente carregado. E sou batizado, porém recentemente me afastei da igreja e estou ouvindo as vozes e estou tendo essas visões. Tenho pensamentos de tirar a própria vida. Não consigo dormir. Stephanie, o seu problema não foi só o afastamento da igreja, quando aconteceu essa mudança de residência. A gente não tira férias da fé. Quando a gente se muda de uma cidade, de um estado, de um país, a gente não pode romper, quebrar com as rotinas da fé. O Bispo Mauser, eu e outros bispos que já viajamos para tantos continentes diferentes, países e estados e cidades, já moramos com pessoas, inclusive, carregadas. Mas nada disso pôde nos afetar. Fomos para lugares onde não havia igreja estabelecida, éramos apenas eu e a minha esposa, apenas o bispo e a sua esposa. E nem por isso a gente, passou a ter problemas espirituais ou desequilíbrio emocional, psicológico. Não é o seu caso, eu não estou dizendo aqui que você está com problemas psicológicos, eu estou afirmando que o seu problema é de origem espiritual. E eu quero dizer também que para que o mal esteja em um ambiente, primeiramente eles têm que estar nas pessoas que compõem aquele ambiente. Então não é a casa em si, mas são as pessoas que aí convivem com você. E pelo fato de você não ser batizada com o Espírito Santo, está acontecendo o que está acontecendo. Você estava indo bem, mas você não estava 100%. A gente só está 100% quando a gente é batizado com o Espírito Santo. Então chegou a hora de você voltar. Você mora aqui em São Paulo, você não entra em detalhes, mas sábado agora vai ter a reunião do Autoajuda e é a oportunidade que você tem para, ainda no primeiro mês do ano, começar bem. Porque mudamos de data, saímos do ano velho, entramos no ano novo, mas a sua vida continua velha. Quer dizer, de 2 anos para trás, a sua vida só está regredindo. E quando você estava na igreja, você estava progredindo. Então veja que é uma questão de fé, de espiritualidade. Chegou a hora de você voltar, Stephanie. Sábado, às 18 horas, na reunião do Autoajuda, a esposa do Bispo Mauser, a esposa do Bispo Renato, a esposa do Bispo Santana, a minha esposa, a esposa do Bispo Irlan, estarão aqui presentes. Todas as esposas dos bispos nos estados e nos blocos estarão presentes aí na sua igreja para participar desta reunião que será transmitida desde o Templo de Salomão para todo o Brasil. Bispo Santana, você tem aí nomes de pessoas que ligaram pedindo resgate? Tenho sim, tenho aqui, Bispo Júlio. Por favor. Temos aqui o Marcelo, ele é de São Paulo, ele está afastado há 15 anos, foi injustiçado, hoje se encontra vazio, triste e sem rumo. Essa é a situação do Marcelo. Hein, ô Marcelo, sabe qual foi a maior injustiça? Não foi a que você sofreu, hein, Bispo Santana? Não foi a injustiça que ele diz que sofreu e por isso saiu da igreja. A maior injustiça foi você ter dado as costas para o Senhor Jesus. Aí você diz, não, eu não dei as costas, eu saí da igreja, mas eu não abandonei Jesus. Olha só o estado da sua vida. Olha só o que o bispo acabou de ler. Foram palavras suas, ninguém escreveu isso aí por acaso. Foi você que disse, eu estou assim, assim, assim. Poxa, você deu as costas ao Senhor Jesus. Essa é a maior injustiça. A maior injustiça é a pessoa se intitular filha de Deus e não ter o seu Espírito. Você não tem o Espírito Santo. E eu não estou falando isso para lhe acusar, não.
Eu estou falando isso para lhe despertar. E você vive aqui em São Paulo, você tem possibilidade de vir ao Templo de Salomão ou ir na Igreja Universal aí do seu bairro. Homem, reaja. Qual o nome dele, ô Bispo Santana? É o Marcelo. Marcelo. Marcelo, aqui de São Paulo. Chegou a hora de você voltar, hein? Você não pode esperar mais não. E o dia é já. Quando? Não sei. Amanhã, sexta-feira, domingo. Volte já. Domingo agora nós vamos dar o óleo. Então volte para pegar este óleo e se ungir para ser cheio do Espírito Santo. Eu já volto aí com o senhor, o Bispo Santana. Vamos agora a este relato da Salete, ela que vivia deprimida, tudo na vida dava errado, não tinha paz e recebeu Folha Universal, lá no trabalho, e logo buscou ajuda. Ela não ficou postergando, ela agarrou Folha Universal e disse: agora é a minha oportunidade e eu vou aproveitá-la, eu vou valorizá-la. Vamos ver o que aconteceu? Meu nome é Salete. Através desse jornal da Folha Universal, eu conheci Jesus. A minha vida era uma vida destruída, uma vida sem graça, uma vida sem prazer nenhum. Eu estava numa situação deprimida, achando que não tinha solução para a minha vida, sozinha, abandonada. E um dia, eu estava na empresa que eu trabalhava, a minha supervisora foi até a mim, perguntou se eu aceitava esse jornal, e eu aceitei. Ao mesmo tempo eu perguntei se ela era de alguma igreja, ela falou que sim, ela era uma obreira da Igreja Universal. Hoje a minha vida hoje tem paz, eu tenho alegria, eu tenho prazer de viver, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho meus filhos no altar de Deus, eu também sou evangelista, hoje eu tenho prazer de trabalhar na obra de Deus. Quando a gente aproveita, valoriza as coisas espirituais, a exemplo da senhora Salete, que aproveitou e valorizou o Folha Universal, não apenas a pessoa é abençoada, beneficiada, mas também a sua família. Hoje ela tem 2 filhos servindo a Deus no altar, 2 companheiros de guerra nossos que estão ganhando almas na primeira linha de batalha. Imagine se essa mãe tivesse desprezado o Folha Universal. Meu amigo, você já leu o Folha Universal desta semana? Aqui na página 6, Godlywood, quando a longanimidade é de menos. As chances de se tomar decisões impulsivas e desnecessárias são demais. É um fato. Aqui na página 7 do Intelliman, por que é melhor ser honesto? Conduta considerada rara nos dias de hoje pode mudar a sua vida. Leia o Folha Universal desta semana, como também patrocine um exemplar ou um fardo. Você, empresário, comerciante, você que tem sido abençoado, mesmo em meio à pandemia, use aí agora o aplicativo do seu banco ou o aplicativo da Igreja Universal, que está à sua inteira disposição, é gratuito, você pode abaixar através do App Store, tem tanto para o Mac como também para o Windows. Você então pode fazer uso aí no seu smartphone e fazer a sua doação agora. Um fardo contém 125 exemplares e fazendo uma doação de R$250, você vai estar nos ajudando a levar vida a famílias, a exemplo da senhora Salete, que foi liberta, transformada, salva, e os seus filhos conheceram e hoje servem ao Senhor Jesus no altar. São pastores da Igreja Universal. Parabéns, senhora Salete. Você está vendo a importância de um jornal? Leia o jornal, patrocine o jornal, e eu faço um apelo a todos os obreiros, a todos os colaboradores, evangelistas da Igreja Universal, sempre que possível, faça a sua doação, apresente as primícias, os seus votos, as suas ofertas, o seu sacrifício de forma digital, faça a transferência, evite de ficar levando espécies, dinheiro, o bilhete em si, porque isso coloca em risco a sua vida. Estamos em meio à pandemia. E escreva, faça ali a cópia do número da transferência, escreva no envelope, não abra mão da parte espiritual, que é levar no altar, que é falar com Deus: ó Deus, está aqui. Eu fiz a transferência das primícias, eu fiz a transferência de um valor doando o fardo, do Folha Universal, ou 3, 10, 15, 50 exemplares, dentro das suas possibilidades, mas está aqui, está aqui o comprovante, quer dizer, apresentando a Deus, colocando no alforge,
Isso é importante, não para a igreja, mas para Deus e para você, sim, isso é muito importante. É menos trabalho para a gente, mas é mais importante para cada um de nós individualmente. É muito importante. Eu tenho também aqui a participação do cantor, o Rafael Ilha, ele que faz parte, né? Ele é jurado no programa Canta Comigo, da Rede Record de Televisão. Ele disse o seguinte, o Rafael: bispo, acompanha o trabalho da Folha Universal há um tempo e se trata de um excelente veículo de comunicação. Obrigado, Rafael. Um abraço para todos vocês aí da Rede Record de Televisão. Bem, vamos a mais uma pergunta enviada aqui ao programa Obreiros em Foco, através do número 95339-2828. 95339-2828, 0 operadora 11. Olá, eu me chamo Raimundo, sou obreiro da região de Francisco Morato, do bloco de Jundiaí. E a minha pergunta é: bispo, como eu faço para ganhar o meu filho para Jesus? Olha, bispo Júlio, ele tem que fazer o que eu estou fazendo. Eu tenho dado atenção ao meu filho, que eu quero ganhar ele para Jesus. Eu tenho colocado ele nas mãos de Deus, nas orações. Eu tenho abençoado a vida dele com o meu testemunho. Ele vai olhar para você, não vai ser muito do você falar, mas você dar exemplo para ele. Você vê essa mãe que deixou lá o jornal, que entregou o jornal. Hoje os 2 filhos estão no altar servindo a Deus. De repente o seu filho não vai ser um pastor, mas ele vai ser um obreiro como você, ele vai ser um homem de Deus, se você der toda essa atenção a ele e, principalmente, você dar exemplo de homem de Deus que você é. Seu filho vai estar olhando para você, muitas vezes ele não vai falar nada, mas no consciente dele, o Espírito Santo vai estar trabalhando e quanto menos você espera, ele vai estar aí. Convida ele esse domingo para o azeite, deixa lá a Folha Universal para ele, leva peça de roupa na igreja sexta-feira para ungir, para consagrar. Eu tenho certeza, cedo ou tarde, ele vai estar como a minha filha está no altar, a gente sempre fez isso por ela e hoje eu faço isso pelo meu filho. E funciona. Eu fiz isso pelo meu filho, o Luiz, e graças a Deus está aí servindo a Deus no altar. A oração, o testemunho, o bom exemplo, a perseverança, é uma guerra. E nunca desistir deles, né? Jamais, em tempo nunca algum. Desistir. Nunca vamos deixar de crer que Deus fará sempre o que nós não podemos, quando você e eu concluímos a nossa parte, claro. Deus inicia a dele. Vamos agora a um trecho da reunião que foi ministrada pelo Bispo Macedo, a reunião de obreiros, sábado passado, aqui no Templo de Salomão, o Bispo Macedo falando sobre a importância da fé, de valorizar, né, a bênção da primogenitura, que é o Espírito Santo, que é a comunhão, que é o serviço a Deus. Acompanhe. E o termo aqui, eu odiei a Esaú, é o que Deus está falando, eu matei Esaú. Entreguei a sua herança para os chacais do deserto, porque ele desprezou a minha autoridade, ele desprezou a minha unção, ele desprezou o melhor que eu tenho, ele desprezou o meu poder para se apegar a um prato de lentilha. Deus odiou a Esaú. Agora você pode entender por que Deus odiou Esaú. Ele desprezou o que Deus lhe havia dado de mais glorioso, mais poderoso, mais grandioso, que é o Espírito Santo hoje em nós. Deus odiou Esaú porque Esaú, em outras palavras, no nosso tempo, Esaú desprezou o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que é o que tem acontecido
na maioria dos casos, entre obreiros, pastores, bispos, etc, etc, etc. Pessoas que conhecem a palavra, sabem dos seus direitos, conquistaram bênçãos por conta da fé na palavra de Deus, mas desprezaram a unção do Espírito Santo. Fizeram pouco caso do Espírito Santo, que é o que acontece, tem acontecido muito. Então, por causa desse desprezo, desse desdém, ou melhor, fica melhor falar, porque você não deu valor à plenitude do Espírito Santo dentro de você, a sua escolha. Quantos nesse mundo tem o Espírito Santo? São quase 8 bilhões de seres humanos. Quantos têm o Espírito Santo? Quantos? Eu não tenho números, mas eu posso lhe garantir que nem 5% da humanidade tem o Espírito Santo. Porque se tivesse, faria uma diferença enorme. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Me chamo Igor, falo aqui do estado da Paraíba, em João Pessoa, e eu participei da reunião da armadura com o Bispo Macedo e com o Bispo Júlio Freitas. E olha, foi uma noite renovadora para a minha vida espiritual. Eu saí de lá com uma nova visão, com uma visão maior sobre a minha vida espiritual, que nós devemos dar importância. Foi falado sobre o mau exemplo de Esaú, o mau exemplo que ele desprezou aquilo que o próprio Deus havia dado, que era o direito da primogenitura, e da mesma forma nós não podemos desprezar aquilo que Deus nos tem nos dado, que é o presente dele, que é o Espírito Santo. Por isso, essa palavra serviu para mim e eu acredito que também servirá muito para você. Que Deus abençoe a cada um. Não sou obreira, mas sempre assisto à reunião de obreiros. E me chamou a atenção entender o que Esaú fez. Ele desprezou o Espírito de Deus, a maior riqueza que podemos ter dentro de nós. Desprezou o fôlego da vida e a salvação. Sou obreira Maria Rejane, da sede de Venâncio Aires. Estou aqui para falar da reunião de hoje, que creio que todos que esteve presente nessa reunião aprendeu muito, como eu aprendi. Aprendi que temos que colocar a nossa prática na palavra de Deus, que temos que ser uma fonte a jorrar, que as pessoas venham ver em nós a fonte, que venha ver em nós o Senhor Jesus. E essa reunião foi extraordinária, foi uma bênção para mim. A bênção da primogenitura simbolizava o batismo com o Espírito Santo, que hoje, infelizmente, muitas pessoas ignoram e acabam sendo odiadas pelo próprio Deus. Sim, odiadas, porque o bem maior que Deus tem para nós, seres humanos, não é a cura de uma enfermidade, a saúde restaurada, ou a realização sentimental, ou a vida familiar, ou o sucesso profissional, mas sim a certeza da salvação, que somos filhos dele. Quando recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o selo de que somos filhos do Altíssimo. Daí a importância, meu amigo, de você valorizar as reuniões dos obreiros, realizada aqui no Templo de Salomão, e aí também no seu estado. Neste sábado será a reunião do Alta Ajuda, que é de 2 em 2 meses. Então só voltaremos a ter essa reunião no mês de março. Então aproveite, você mulher, para estar presente. E você que teve uma experiência, você que foi batizado com o Espírito Santo na reunião dos obreiros da semana passada, quando falávamos da armadura, né, do escudo da fé, envia para a gente um vídeo contando a sua experiência. Você que foi batizado, envie para o WhatsApp do programa Obreiros em Foco ao 953392828, 0 operadora 11. Nós vamos agora à central de atendimento falar com o Bispo Santana, que está ali com a equipe de levitas, auxiliares e esposas para enviar o resgate ao seu encontro. Por favor, Bispo Santana.
Muito bem, nós temos aqui o Antônio, ele está há 2 anos, o Antônio do Pará, lá de Belém do Pará, ele está há 2 anos acomodado, pois nasceu em um nódulo de lombar, está afastado da igreja por esfriamento espiritual. Então aqui, o Bispo Júlio, a questão do Antônio, ele se encontra acomodado, ele se encontra frio espiritualmente. E justifica essa frieza, querendo justificar essa frieza por um problema de saúde ou afastamento por causa de um problema de saúde? Foi isso mesmo que eu entendi, não? Exatamente, ele fala aqui uma situação, um problema lombar, né? Um problema lombar que ele está passando. Mas não justifica, porque, Bispo Santana, mesmo em meio à pandemia, muitas pessoas, que o senhor fale com propriedade, porque o senhor faz parte do grupo de risco e também cuida do grupo Caleb, e mesmo assim vocês não se ausentaram do altar, pelo contrário. Exatamente, nós temos pessoas que, inclusive na pandemia, elas se tornaram mais fortes, mais capazes espiritualmente. Entendeu, Bispo Júlio? Sim. Pessoas que estão enfrentando de cabeça erguida. Então, não justifica nenhuma situação o esfriamento da pessoa. Eu tenho tido experiências aqui no Templo de Salomão, em todo o Brasil, de obreiros, obreiras, colaboradores já com a idade avançada, com 50 anos, 60 anos, que às vezes são mais ativos do que muitos com 30, 20 anos de idade. Não desrespeitando ou desvalorizando os jovens, mas há muitos idosos que são mais ativos e proativos que muitos jovens, provando assim que não é a idade, não é o problema ou limitação física, mas sim o bem-estar espiritual. Se a pessoa está bem espiritualmente, ela está ativa na fé. Se ela não está bem espiritualmente, ela está passiva. E aí foi o que ele disse, né? O esfriamento. Mas você vai enviar o resgate, ele vai estar conosco neste domingo, certamente. Quem mais você tem aí em mãos, Bispo? Muito bem, nós temos o Francisco. O Francisco é aqui de São Paulo. Ele é ex-obreiro e ele diz: a minha vida só anda para trás. Estou afastado há 1 ano. Ele fala que também traiu a esposa, que também foi obreira. Então, essa é a situação que o Francisco está vivendo. Francisco, penso eu que você já conhece a verdade, a gente não tem que ficar aqui pregando, mas sim levar você a tomar uma decisão. Tome uma decisão de voltar. A gente não tem como mudar o passado, mas a gente pode sepultá-lo. Hein, Bispo Santana? A única forma da gente sepultar o passado é se batizando nas águas. Volte agora, volte domingo. Se batize nas águas, você vai sepultar o seu passado e vai começar uma vida nova. Pare de olhar para trás, pare de pensar: eu fui obreira, minha esposa foi obreira, eu traí, poxa, eu voltei a usar drogas, eu fiz coisas erradas, porque nada disso vai resolver a sua situação. Você já foi um obreiro, você está afastado há 1 ano, você tem que voltar e voltar já, porque cada segundo conta. Bispo Santana. Então, creia, Francisco, que o resgate, na verdade, está chegando à sua vida agora. Porque se agora mesmo você tomar essa decisão de se voltar para Deus, e hoje mesmo você pode recomeçar, você pode se voltar para Deus, se batizar nas águas e começar uma nova vida. E você tem, Francisco, uma grande oportunidade. Deus, ele dá a você a chance e deixa tudo para trás. Você vai começar uma vida nova com a decisão sincera de aceitar a oportunidade do resgate. É isso aí. Você vai ser um soldado como este que nós temos aqui em estúdio, esse manequim, com toda a armadura de Deus. Pode exibir, por favor? Está aí, ó. Com o capacete da salvação, o escudo da fé, né? A espada do Espírito, a couraça da justiça, né? Os sapatos do Evangelho da paz, cingido com a verdade, mas tem uma peça que ninguém quase não observa, mas que ela também faz parte do uniforme dos soldados universal. E nós vamos dar continuidade, hein, obreiros? Presta atenção, em fevereiro, no primeiro sábado de fevereiro, dia 6, nós vamos falar sobre mais uma peça da armadura de Deus, né? Vamos falar sobre mais uma peça da armadura de Deus neste sábado, dia 6 de fevereiro. Eu volto falando mais ao respeito. Por
que é tão importante ter a aprovação dos outros? Se somos tão independentes assim, por que às vezes dependemos de curtidas e seguidores? De onde vem tanta necessidade de ser querida por pessoas que nem conhecemos? O que está por trás daquilo que tanto mostramos nas redes? Aprenda a ser livre da aprovação dos outros. Godlywood Autoajuda, sábado, 30 de janeiro, às 18 horas, no Templo de Salomão, com transmissão para todo o Brasil. E eu gostaria de recapitular agora os 4 sinais dos 10 que provam que você ou alguém que você conhece está perdendo a salvação. O primeiro é não ter disponibilidade de tempo para Deus. As prioridades são para si e para as pessoas. O segundo sinal é não tem mais contato com Deus. Não tem disposição para orar, agradecer e louvar a Deus, que é muito importante. O terceiro sinal é a leitura da Bíblia, que se tornou enfadonha e cansativa demais para ela. A pessoa já não valoriza a palavra de Deus. O quarto, que falávamos ontem, é não enxerga mais o espiritual como o seu bem maior. Quer dizer, dá mais valor às pessoas, às coisas ou a si mesmo do que a Deus, a palavra de Deus, as coisas espirituais. E o quinto sinal é este, preste atenção, tem medo da morte ou da vinda do Senhor Jesus. Se você é uma pessoa ou conhece alguém que tem medo da morte, pavor à morte, então é porque essa pessoa não venceu a morte. E alguém dirá, mas quem foi que venceu a morte? Jesus. Ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo para habitar naqueles que também decidem morrer para o mundo por meio do batismo nas águas, sepultar o passado. Lembra o que falávamos há minutos atrás? Para então viver em novidade de vida. Estas pessoas, como eu, não temos medo da morte. Eu vou contar uma experiência. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu desejei morrer. Eu tive o desejo de ir embora deste mundo. Eu tinha 14 anos, gente, de idade. Uma adolescente. E eu desejei porque o que havia acontecido comigo naquela reunião, o batismo com o Espírito Santo, a certeza da salvação era tão grande que eu não queria colocar em risco, eu queria ir para os céus, eu queria ir para Deus. Eu lembro até hoje, na parada do ônibus, falando com Deus, me leve. Eu não quero mais viver aqui no mundo, neste mundo tão cheio de maldade, egoísmo, incredulidade. Eu quero estar contigo. E desde então, isso aconteceu há mais de 30 anos atrás, eu tenho desejado partir mais do que todas as coisas. Eu só tenho uma única esperança. Qual, bispo? A esperança de que Jesus voltará hoje, antes do término deste programa. Eu quero ir ao seu encontro nas nuvens. Isso foi o que eu mais desejei e isso é o que eu mais tenho desejado desde então. Estar com meu Pai, diante da sua face, do seu trono, com os seus anjos para sempre. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto eu não sou premiado, então eu vou continuar lutando e servindo a Deus, dando a outros a mesma oportunidade que me foi dada. Se você tem medo da morte ou tem medo de Jesus voltar e não ser arrebatado, é porque você não está salvo. É porque o seu nome não está escrito no livro da vida. Quem tem o seu nome escrito no livro da vida tem uma certeza no seu íntimo absoluta de que se morrer ou se Jesus vier, ele estará com Deus. Palavras do Senhor Jesus quando disse assim, olha só, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes, quer dizer, respeitem aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, que não é o diabo, mas é Deus. O Senhor Jesus é quem tem a chave da vida e da morte. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 12, está escrito assim, olha só. De maneira que, irmãos, somos
devedores, não na carne, para viver segundo a carne. Quer dizer, a gente já foi batizado nas águas, sepultamos a velha vida. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, quer dizer, em maiúsculo, mortificardes as obras do corpo. Diz aqui, ó, vivereis. Mortificadas ou mortificardes as obras do corpo e vivereis. Quer dizer, a pessoa que realmente é batizada com o Espírito Santo, ela não satisfaz as vontades da sua carne, dos seus sentimentos, das suas vontades, das suas fraquezas, mas sim a vontade do Espírito Santo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses, leia, por favor, leia em voz alta, esses são filhos de Deus. Tá vendo? Quem não é guiado pelo Espírito de Deus não é filho de Deus. E se a gente não é filho de Deus, se a pessoa não é filha de Deus, é filha de quem? Jesus disse, do diabo. Só existe 2 tipos de filhos. Os filhos de Deus, os filhos da luz e os filhos do diabo, os filhos das trevas. Porque não recebestes o espírito de escravidão, quer dizer, de medo, de terror, para outra vez estardes em temor, tá vendo, com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abá, Pai. O próprio Espírito Santo testifica, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está aí. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, quando a pessoa ela tem o seu nome escrito no livro da vida, essa pessoa tem certeza absoluta que é filha de Deus. O Espírito Santo testifica no seu espírito. E essa pessoa não tem medo da morte, nem medo do arrebatamento. Por isso, meu amigo, esses 10 sinais que temos mencionado, que provam que a pessoa está perdendo a salvação. Se tem lhe ajudado, então envie esse vídeo ou fale sobre este sinal para alguém que você sabe que está perdendo a salvação ou que nunca teve a salvação. Meu nome é Rafael, tenho 37 anos e a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi voltar para a Igreja Universal. Eu cheguei na Igreja Universal muito jovem, cheguei com cerca de 17 anos e ali eu conquistei algumas coisas. Por exemplo, o meu casamento, conheci a minha esposa, namoramos durante alguns anos, nos casamos e fomos construir uma vida juntos. Logo depois de algum tempo fui levantado a obreiro devido à minha atividade na obra, se dar na obra, fazer o ganho de almas. E o Espírito Santo nos chamou para fazer a obra como obreiros. E a princípio nós aceitamos aquele convite e começamos a fazer a obra. Nos dávamos, evangelizávamos, trazíamos as pessoas na igreja. A vida financeira também Deus começou a abençoar de uma maneira muito bacana. Eu consegui um bom trabalho no aeroporto de São Paulo, aeroporto de Congonhas, e dentro de pouco tempo eu fui promovido a líder, a coordenador de equipe. Então, financeiramente foi muito bom para mim. Nós tínhamos sob nosso comando cerca de 50 a 60 funcionários e Deus foi abençoando em todas as áreas. Mas, depois de algum tempo, eu passei a não vigiar mais nas coisas que eu vigiava. Por exemplo, ir na igreja com frequência, evangelizar, trazer as pessoas. Então, eu comecei a deixar isso em segundo plano e coloquei a vida financeira em primeiro plano. Eu posso dizer para vocês que esse foi o meu erro fatal. Passado alguns anos, eu já não colocava mais o uniforme e quando eu menos esperava, já não queria mais fazer parte do corpo de obreiro. Hoje eu entendo que eu estava frio, que eu havia perdido a comunhão com o Espírito Santo, então automaticamente eu estava sozinho, já não estava mais com o Espírito Santo na minha vida. E eu decidi sair, quando na verdade foi a pior coisa que eu fiz da minha vida. Foi como comprar uma passagem direto para o inferno. Saí, minha esposa depois de algum tempo também saiu. A princípio não havíamos perdido nada, mas de uma hora para outra virou tudo um inferno. O meu casamento foi a primeira coisa a ser atingida. E eu brigava com ela, eu saía, comecei a ir para as baladas, comecei a frequentar lugares horríveis, até que eu cheguei a usar drogas. Eu fiquei usando cocaína, bebi muita cachaça, me perdia, ficava 2, 3 dias na rua, a ponto de eu chegar para ela e dizer assim, ó, vai cuidar da sua vida, para mim não tem mais casamento, para mim acabou. Para mim ali foi
fundo do poço. E aí que eu me joguei mais ainda. Aí comecei a frequentar baladas, comecei a me envolver com outras mulheres. Quando eu estava na balada, sob efeito de droga e cachaça e álcool, eu tinha aquela sensação de bem-estar. Digamos assim que havia uma felicidade momentânea, porque acabava o efeito, acabou a alegria. Acabava o efeito da cocaína, acabou a alegria, vinha um vazio. Eu me lembro que quando eu chegava do sábado para o domingo, que eu chegava, acabava o efeito, chegava triste, vazio mesmo. Eu deitava na minha cama e eu pensava, puxa, essa hora está tendo reunião na igreja. Mas eu tinha vergonha de voltar. Eu tinha vergonha, na minha cabeça as pessoas iam me julgar. Então a minha vida longe da igreja e longe da obra de Deus foi só desastre. O meu fundo de poço, aquele que eu falo, não, eu preciso de ajuda, foi um dia que eu saí da minha casa, deixei o meu filho era pequenininho, eu deixei o meu filho ali para ir buscar droga, cocaína, eu já estava muito viciado em cocaína. E ali eu usei droga a noite toda. Clareando o dia que eu voltei para casa, que acabou o efeito daquilo, que eu olhei para o meu corpo, olhei para o meu tênis, olhei para a minha roupa, olhei para o meu filho, eu falei, não, é preciso voltar. Eu preciso retomar o caminho que eu deixei lá atrás. Foi aonde surgiu um convite e teve uma das vigílias do resgate, onde eu fui, convidei a minha esposa e aonde fizemos a corrente de libertação lá, oraram por mim e eu fui retomando a minha vida. Devagarzinho, comecei a ir na sexta, a ir na quarta, aquela vergonha que eu sentia, eu já não tinha mais. Eu via ali como um local de pessoas que queriam me ajudar e não me julgar, porque a primeira impressão que nós temos é que ali é um grupo de juízes, quando na verdade são um grupo de médicos espirituais, digamos assim, para nos ajudar. E minha esposa, vendo isso, também começou a me acompanhar. E o meu casamento foi a primeira coisa que Deus reconstituiu, foi o meu casamento. Eu me lembro quando o Bispo Macedo fez essa proposta, você que quer receber o Espírito Santo, você que está cansado de viver dessa maneira, e ali parecia que o Bispo estava falando comigo. Porque interessante, eu falei, é para mim isso. Aí o Bispo deu a proposta do jejum de Jesus, e eu fui, de verdade, coração aberto, reconheci diante de Deus que eu precisava de ajuda. Porque eu entendi que estar na igreja e estar com Deus são coisas diferentes. Ir na igreja e ter o Espírito Santo eram coisas diferentes. Numa das buscas do Espírito Santo, o bispo falou assim, procura um lugar na sua casa. E ali você vai se derramar, falar com Deus. E ali, acompanhando a programação da TV, eu fui no quarto do meu filho, tranquei a porta. E ali eu me derramei diante de Deus. Eu falei com Jesus como nunca tive falado antes na minha vida. E ali o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Foi algo sobrenatural. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida e é uma experiência que eu nunca tinha passado na minha vida. Aí a minha vida se dividiu entre antes do batismo com o Espírito Santo e depois. Eu passei a ter força, passei a ter alegria, a ter fé, passei a ter amor pelas pessoas. E a partir daquele momento a minha vida começou a mudar. Eu comecei a voltar a evangelizar, entrei num grupo de evangelização, procurei o líder, falou, eu quero entrar no grupo, entrei no grupo, comecei a evangelizar, auxiliar nos núcleos de oração e eu fui caminhando. Hoje eu sou obreiro novamente, a minha esposa é obreira, nós cuidamos do trabalho do evangelismo lá da nossa igreja e é como se o passado hoje nós lembramos, mas como um testemunho, não nos traz peso. Por isso, eu acredito que aonde chegar o meu testemunho, pessoas precisam saber que Deus é grande, que Deus pode mudar a vida dela. Olha, de repente você está me assistindo e na sua cabeça vem a mesma voz que vinha na minha, que para você não tem mais jeito, que você já teve a sua chance. Mas eu estou aqui para dizer para você que você tem chance, que para você há jeito. Eu estive aí também dessa mesma maneira que você está. Mas eu fui humilde e reconhecer que precisava de Deus. Então, se você está me assistindo agora e está passando por um problema semelhante ou até pior do que o meu, entenda, Deus ele está pronto para te receber e para mudar a sua vida. O caso verídico do Rafael é triste, mas ao mesmo tempo é motivo de alegria para todos nós. Porque ele voltou e cabe você
reagir, meu amigo, você que se sente também humilhado, você que tem vergonha de voltar, o que vão falar, o que vão perguntar, o que vão achar, não importa. Ninguém tem que perguntar, achar ou falar nada, mas se alguém achar, perguntar ou falar, não se incomode. Você tem que se incomodar com o erro que você cometeu de ter se afastado. Volte já. Volte já, o quanto antes, já neste domingo, para resgatar o seu primeiro amor. E se você nunca esteve no primeiro amor, ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus e ser batizado realmente com o Espírito Santo. Ele saiu por causa da vida financeira, né? Repare que ele saiu para uma realização profissional, superar, alcançar objetivos financeiros e foi desprezando a riqueza espiritual que ele já tinha, a palavra de Deus, o nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo, a obra de Deus. Ele estava servindo ao Deus vivo. Bispo Santana, quando a pessoa ela perde a visão do espiritual, ela começa a valorizar coisas, pessoas ou a si mesmo mais do que as coisas espirituais e começa então a esfriar ou se é que é quente, porque outros nem chegar quente chegaram a ser, estão mornos na fé, são mornos na fé. E aí é quando a pessoa ela acaba se confundindo, desanimando e desistindo de tudo. Exatamente. O diabo tem um trabalho de criar situações, problemas, dificuldades, para que a pessoa ela deixe de olhar para o que está escrito e comece a olhar para os problemas, para a situação que ela está vivendo. E aí vem a decadência. Porque quando a pessoa permite qualquer tipo de situação, dúvida, ela deixa de olhar para o Senhor Jesus, então ela começa a ficar fraco, porque a nossa vitória está em confiar 100% na palavra de Deus e permanecer olhando para o Senhor Jesus. O Rafael voltou e as pessoas que ligaram aí para a Central no programa de hoje, que você vai enviar o resgate, vão voltar também. Com certeza, inclusive o Leandro, lá de Vila Esperança, Minas Gerais, ele ligou para nós, ele está afastado há 6 anos, depois disso entrou na vida dos vícios e vive angustiado. Então, está chegando a partir de agora ao Leandro o resgate, a oportunidade, Bispo Júlio, de começar uma nova vida. Quem mais, por favor, Bispo Santana? Muito bem, nós temos também a Elane, aqui de São Paulo. Ela está afastada há 6 anos, após o filho ter sido preso. Hoje ela diz que está muito mal e sofre com depressão. Muito bem. Vamos orar então por todos, para que eles sejam resgatados. Vem para cá, o Bispo Santana, traga os nomes, por favor, aqui para o estúdio, para a gente orar junto aqui, em favor de todos que estão nos assistindo, e em especial em favor dos que estão afastados. Enquanto isso, eu vou exibir o áudio que eu recebi do pastor Soares, falando sobre a experiência que ele teve com seu pai, um ex-pastor. Por favor, há como exibir, por gentileza, o áudio? Então, bispo, aí está a foto. Esse aí é o meu pai, é o Walter Soares. Por 25 anos, ele foi pastor da Igreja Universal. Mas é aquilo que o bispo tem falado, né? Sobre a fé e a confiança. Então, ele teve fé. Ele teve fé para fazer a obra de Deus, teve fé para fazer milagres, teve fé para curar as pessoas, teve fé até de me levar à presença de Deus, né? Porque se hoje estou na presença de Deus, graças a Deus que Deus usou ele. Eu sempre tive ele como exemplo. Mas ele não permaneceu. Quer dizer, não houve a confiança para permanecer. Saiu da igreja, abandonou a fé, abandonou a igreja, abandonou o próprio Deus. E eu fiquei sabendo, algum tempo atrás, ele estava nas drogas, ele estava no vício do álcool, estava bebendo, deixava minha mãe em casa à noite, junto com a minha irmã, e certamente se envolvia com outras mulheres. E há 3 semanas atrás fiquei sabendo que ele foi preso. Por que ele foi preso? Porque ele, nessas noitadas, saiu para beber, usou drogas, descontrolado, perdeu o controle do carro e matou 2 pessoas. Meu Deus. 2 pessoas. Foi pego em flagrante,
agora está na penitenciária, os advogados já fizeram de tudo para tirar ele dessa situação, ele vai agora para julgamento. Quer dizer, olha a situação de uma pessoa que não teve a confiança para permanecer. Teve fé, mas não teve essa confiança. É muito triste. E a gente exibe esse tipo de testemunho para que você, auxiliar, você, colaborador, evangelista, obreiro, todos nós fiquemos atentos. A fé é o início, mas para se manter, há que confiar. Por isso, não desprezeis, é a ordem, é o mandamento, a vossa confiança. Não é um pedido, não. Não é uma sugestão, não. Está escrito aqui. Não desprezeis a vossa confiança, porque ela tem um grande e avultado galardão. Esse senhor, infelizmente, desprezou a sua confiança. Está aí agora vivendo os piores dias da sua vida. Um homem que teve experiências maravilhosas, que foi usado por Deus durante 25 anos, mas, infelizmente, desprezou uma coisa que só ele podia. Só eu posso valorizar a minha confiança em Deus. Só você pode valorizar a sua confiança em Deus. Ninguém pode valorizar a confiança de ninguém a Deus, senão a própria pessoa. Exatamente. E nós temos um exemplo bíblico, inclusive falando do Caleb. O senhor sabe que Caleb, ele diz, Deus me conservou em vida, 45 anos se passaram, me conservou forte, eu estou firme como estava antes, pronto para continuar servindo ao Senhor. Servindo. Se eu ver, nem o tempo, nada impediu ele de chegar no alvo principal. E nós podemos dar testemunho para o pai do pastor Soares, porque eu estou há mais de 30 anos na obra, o bispo Santana está há mais de 40 anos na fé também, servindo a Deus. Então, a gente passou dos 25, que foi o tempo que ele esteve como pastor. Bem, é momento de oração, vamos falar com Deus, o meu copo com água já está preparado, vamos falar com Deus em favor de todos os afastados e em favor de todos os obreiros. Meu Pai, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, antes de mais nada eu digo obrigado. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu livramento. Obrigado por nos ter escolhido. O Senhor se revelou a nós através da Tua palavra e tem nos dado o entendimento da Tua vontade para que a gente faça a Tua vontade e não a nossa. A nossa vontade gera frustração, dor, sofrimento, decepção, mas a Tua vontade, meu Deus, ela produz realização, segurança, paz, salvação. Visite estas pessoas que têm o Seu nome escrito nesta ficha nas mãos do Bispo Santana. Assim como ele segura em mãos estes nomes, segura, meu Pai, estas almas. Não permita que estas almas venham se perder, venham entrar no inferno, não. Não importa o tempo que eles estão afastados, não importa o que tenha acontecido, que eles reajam agora, aqueles que estão de mal contigo, aqueles que estão aborrecidos com o Senhor, façam as pazes, reconheçam que o erro não foi teu, mas nosso. Sim, somos nós que erramos, o Senhor nunca erra. Que o resgate chegue a estas pessoas e que nesta semana, ainda neste domingo, eles tenham uma experiência com o Teu poder e o maior de todos, eles sejam cheios do Teu Espírito. Eu peço que o Senhor envie os Teus anjos para protegê-los e abençoar a todos que oram conosco. Usa esta água, se há alguém agora depressivo, agressivo, sendo tentado a se prostituir, adulterar, mentir, roubar, tocar no sagrado, se rebelar contra um servo teu, se há algum obreiro, colaborador, evangelista, membro de algum grupo, prestes a cair em tentação ou negar a fé, olhar para trás, sair da igreja, usa esta água. Assim como o nosso corpo não pode viver sem água, assim a nossa alma não pode viver em paz sem o Senhor, Espírito Santo. O Senhor é a água que nos refrigera. O Senhor é a água que nos fortalece.
que nos dá vida. Por isso eu a declaro consagrada em nome de Jesus. Beba, meu amigo, desta água e tenha aí agora uma experiência com Deus. Toda dor, toda opressão, perturbação, pecado, todo e qualquer plano do diabo, todas as ciladas do diabo contra você, a sua alma, em o nome de Jesus, saia! Caia por terra, o diabo, os seus demônios que têm lhe assediado, sejam humilhados. Ó, meu Pai, o teu servo cai de joelhos e pede a ti o livramento, pede a ti perdão. Então usa este óleo, consagra este óleo que vamos dar domingo e que todos os obreiros sejam consagrados, que todos os colaboradores sejam aprovados, que todos os evangelistas sejam ativos, que todos os membros dos grupos na igreja sejam, meu Deus, úteis, proativos, se multipliquem. Por isso eu peço, dê saúde, dê sabedoria e dê força a todos que estarão neste domingo conosco, recebendo um pouquinho deste óleo consagrado. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Amém. Chegamos nos segundos finais da nossa participação com o seu programa Obreiros em Foco. Bispo Santana, responsável pelo Grupo Caleb no Brasil, quais são as suas considerações finais? Então eu quero me dirigir a todas as pessoas da melhor idade, 60 anos para cima, e as pessoas também mais jovens que querem estar conosco unidos nesse propósito de ajudar e salvar vidas. A forma de contato é o WhatsApp ou a central de atendimento? Também tem o WhatsApp que foi citado aqui no programa e a própria central. Ela é preparada para isso, para fazer chegar até nós toda a situação. E todas as igrejas têm o Grupo Caleb. Exatamente. Né? No Brasil, são mais de 7 mil templos. Exatamente. E também fora do Brasil, esse trabalho continua com toda a força, levando vida, levando paz e fazendo a pessoa viver a vida de fé como viveu Caleb. Está aí, então. Muito obrigado, Bispo Santana. Okay. E parabéns a todos os membros do Grupo Caleb. Chegamos aos segundos finais. Nos veremos na iurte ou nas nuvens. Esse foi o seu programa Obreiros em Foco, que tem por objetivo ajudar, orientar e fortalecer a sua fé inteligente. Convide alguém para assistir com você amanhã.